Olá! Qual a qualidade do alimento que chega na sua mesa? Quando você consome esse alimento, você está reproduzindo que tipo de relação com quem produziu, com você que compra? Ou seja, que relação social acontece aí e que relação que se estabelece e que é reproduzida com o meio ambiente? Você já parou para pensar sobre isso? Que modos de produção existem no campo e na cidade para que esse alimento chegue até você? O projeto Vozes de Gaia quer ouvir mulheres que se relacionam, produzem, comercializam e pensam, pesquisam sobre o alimento que chega até nós. São cosmovisões sobre a agroecologia, a agrofloresta, numa perspectiva da inclusão e da saúde, feita por mulheres que se relacionam com a terra, seja produzindo, seja pensando-a de uma maneira solidária e harmônica. A agroecologia ela é a saída, né? E ela é a saída não só economicamente, mas ela é a saída social para o nosso país. A gente está aqui com a Ludmila para conversar um pouquinho com ela sobre as suas experiências profissionais e como mãe e como mulher que lida com a agroecologia e tem um vasto conhecimento para trazer para a gente. Seja muito bem-vinda, Ludmila. Obrigada, Lara. Obrigada por poder partilhar com vocês esse momento aqui. Bom, Ludmila, a primeira coisa que eu queria começar conversando com você nesse momento é perguntar para você um assunto que muitas famílias e muitas mulheres que estão à frente de muitas famílias se preocupam, e essa é uma preocupação que permeia tanto o universo urbano quanto o rural, mas especialmente o urbano está muito preocupado com isso por ter se distanciado das práticas agroecológicas, né? E eu queria te perguntar se você, com toda essa sua experiência como perita no INCRA, o que você pensa, o que você tem visto sobre a qualidade do alimento que está na nossa mesa? Bom, a par que nós vivemos, né, no chamado celeiro do mundo, Lara, muito embora, né, vivamos nesse país, nós temos hoje, né, nesse exato momento aqui, mais de 10 milhões de brasileiros em situação de fome, em situação de insegurança alimentar extrema, né? É bom a gente destacar dois aspectos. O primeiro é que atualmente 20%, né, do alimento que está na nossa mesa, né, que a gente leva para o nosso prato, são alimentos ultraprocessados. Então são alimentos com baixo valor nutricional, né, carregado de substâncias que não fazem muito bem, né, à saúde, pode trazer uma série de doenças. Nós temos 50%, né, uma outra porcentagem, 50% da nossa alimentação oriunda aí dos chamados alimentos naturais ou minimamente processados, né? E aí entra legumes, né, arroz, raízes, né? E toda essa diversidade de alimento aí com o qual nós culturalmente nos alimentamos, né? Só que, no entanto, esses 50%, muito embora, né, seja uma porcentagem maior do que os dos ultraprocessados, nós não temos muita segurança, né, sobre a qualidade desse alimento. Por quê? Porque o Brasil hoje é o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. E a Anvisa, ela traz dados de que a cada 10 análises de alimentos, né, que eles fazem, 3 alimentos estão contaminados com agrotóxicos.
Nossa, é realmente preocupante esses dados que você traz, né? Você acredita que esse dado tão alarmante, né? Esse índice tão alto de contaminação, ele se deve a um modelo de produção agrícola que nós no Brasil adotamos? Ah, sem dúvida, Lara. Bom, o modelo hegemônico, né, adotado no Brasil hoje é o modelo do agronegócio, né? E o agronegócio, muito embora ele seja envolto numa aura, né, de modernidade, de desenvolvimento, ele está lançado sobre o mesmo tripé de 520 anos atrás, quando da colonização, né? Que é o modelo calçado aí no latifúndio, né, na monocultura e na exportação. E para você produzir em larga escala, né, para você produzir monocultura, fatalmente você terá que utilizar muito agrotóxico e muitos adubos químicos, né? Então, ou seja, se a gente tem 50% da terra agrícola hoje no Brasil nas mãos de 1% das propriedades, ou seja, nós temos 1% das propriedades são enormes, né? São imensas, ocupam 50% da área agrícola, e isso significa que boa parte do nosso alimento ele vai estar sujeito a essa aplicação exorbitante de agrotóxicos, né? Por outro lado, nós temos a agricultura familiar, né? Que utiliza bem menos agrotóxicos, utiliza também, né? A gente não deve se furtar atrás desse dado, também utiliza, mas em quantidades menores, né? Do que o agronegócio, até porque a área, né? Que está nas mãos dos agricultores familiares hoje no Brasil, ela representa um pouco mais de 20% da área agrícola do Brasil, né? Muito embora eles sejam mais de 70% dos agricultores brasileiros. É realmente bem curiosa essa relação entre o agronegócio e a agricultura familiar, né? Essa agricultura familiar, eu posso considerá-la, a partir do dado que você traz para a gente, de que ela também faz uso de agrotóxicos, eu posso considerá-la uma agricultura agroecológica? Bom, Lara, muitas pessoas confundem mesmo esse tema, né? Por conta de que imaginam que toda agricultura familiar, necessariamente, ela não vai fazer utilização do agrotóxico, né? Quando não é uma verdade. Porque nós estamos inseridos, né, num sistema onde preconiza a utilização desse tipo de cultura, de agrotóxicos, onde não há muitos subsídios, né, muito incentivo à prática da agricultura com base agroecológicas. Então, é lógico que isso se reverte, né, também aos agricultores familiares. O que nós temos é que a agroecologia, né, que é o sistema que a gente coloca como um sistema alternativo altamente radical, né, contrário ao agronegócio, ele se estabelece em bases camponesas, em bases familiares, porque não é possível se fazer agroecologia em larga escala, em áreas grandes, porque a agroecologia, um dos pressupostos dela também é a não exploração do trabalho humano, né? E aí, se você tem uma grande fazenda, né, um latifúndio, você realmente não vai conseguir fazer com que a mão de obra familiar esteja envolvida, somente a mão de obra familiar esteja envolvida nesse processo, né? Então, ela vai se aliar à exploração de um grande contingente de trabalhadores rurais para poder dar conta disso. O que eu queria, então, traduzir a partir dessas questões que chegaram até nós esse modelo da agricultura agroecológica, ele é um contraposto radical a esse modelo hegemônico de agronegócio que existe no Brasil? Bom, Lara, ele é sim. A agroecologia, ela é a saída, né? E ela é a saída não só economicamente, mas ela é a saída social para o nosso país. A agroecologia, ela está envolvida aí, né, numa ciência multidisciplinar, né? Que ela, diferentemente do agronegócio, né? Onde o agronegócio tem que todo organismo vivente que não seja, que não traga essa questão do lucro, ele é exterminado,
né? Nas bases do agronegócio é assim que funciona. Então, se você tem lá uma bactéria, um fungo, um inseto, né, na lavoura, você trabalha no sentido de exterminá-lo, para que você possa maximizar o seu lucro. A agroecologia traz o inverso disso, ou seja, a agricultura com a sua base ecológica muito forte. A sua base ecológica diz o quê? Diz que todo organismo é importante, né? Todo organismo cumpre seu papel. E o homem, o agricultor, a agricultora, é só mais um desses elementos desse sistema. Então, a gente não trabalha com exterminação de organismo vivente, nós trabalhamos de uma maneira a organizar esses organismos, né? Tudo que faz parte desse sistema aí, de uma forma que possa colaborar o máximo possível para que você atinja aquela produção, né, agrícola, pecuária de interesse, né, mas sem esse viés de extermínio. Além disso, também a agroecologia ela pressupõe a democratização do acesso à terra. Então, uma das bandeiras da agroecologia é também a reforma agrária. O Brasil é um dos países com maior concentração agrária do planeta. E a gente precisa trazer a agroecologia, porque trazendo a agroecologia você vai ter alimentos, não só alimentos, né? Como a gente diz que o Brasil é o celeiro do mundo, mas alimentos saudáveis, alimentos de qualidade, trabalho e renda para as mulheres e para os homens do campo e alimentos saudáveis para eles também e para nós que estamos aqui no meio urbano, com toda certeza. Eu queria te perguntar se você tem, enfim, algum conhecimento de alguma pesquisa que traga a viabilidade desse sonho, mesmo que seja num horizonte um pouco distante, já que hegemonicamente o que existe hoje é este modelo capitalista de agronegócio, né, que está pautado no extermínio ao não lucro, né? Enfim, a gente sabe que o agronegócio não supre o alimento de todos nós. A sua fala começa dizendo exatamente da quantidade de pessoas que têm fome no mundo hoje, no Brasil inclusive. Então, este modelo também não supre, ok, mas a agroecologia, será que daria conta? Bom, essa pergunta sua é muito interessante, porque uma das bandeiras, né, de propaganda que o agronegócio traz é que nós temos que ampliar, né, a nossa fronteira agrícola, nós temos que maximizar a produção de alimentos para alimentar a humanidade, não é isso? Eu acho que é o que muitos de nós ouvimos por aí. Mas a grande questão é que o seguinte, dados da FAO nos trazem que 1/3 dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. Então, esse é um dado muito importante. Quando você tem esse dado na mão, você vê que a questão de se alimentar ou não se alimentar não está tão ligada à produção, mas sim à distribuição. E aí a gente volta à questão da agroecologia que eu te trouxe anteriormente. A agroecologia ela pressupõe a democratização do acesso à terra. Então, isso significa que se tem mais pessoas com acesso à terra, significa que você vai ter mais segurança alimentar e mais soberania alimentar, né, para as pessoas do país. Então, nós temos até fazendas um pouquinho maiores, né, não digo maiores grandes, mas pequenas a médias, né, propriedades que já estão implementando esses sistemas agroecológicos, orgânicos. Temos aqui em Brasília, salvo engano, o nome é Toca da Minhoca, se eu não me engano, o nome dessa fazenda. Então, eles trabalham com diversidade de produção, né, e são experiências muito exitosas. Né? A grande questão, Lara, que eu trago e a problematização que eu trago para vocês é essa de que a gente precisa democratizar o acesso à terra. Só com a democratização do acesso à terra nós vamos conseguir estar levando, né, esse bem comum, né,
para os agricultores aí poderem estar fazendo a utilização da agroecologia e poderem estar produzindo bastante alimento de maneira agroecológica. Excelente, que esse sonho se realize, né, Ludmila? É isso que nós esperamos. Tem o cumprimento da função social da propriedade, que é justamente para isso, né? E falando em cumprimento da função social da propriedade, um dos pressupostos é a questão ambiental, né? O direito à biodiversidade, o direito à água. E olha o quanto é importante agora, no momento de pandemia, a gente imaginar o direito à água, né? O direito à água é fundamental. Eu queria te perguntar, então, já que a gente está falando dessas questões de direitos, qual o papel da mulher, das mulheres, né, no plural, em relação a esse sonho de uma agroecologia que leve a todos e todas o direito a um alimento saudável e a um alimento que chegue, de fato, às mesas? Bom, eu acredito, né, que sem mulheres, né, sem nós mulheres, não há agroecologia. Então eu vejo assim, cada mulher camponesa que eu encontro, né, nos meus trabalhos pelo INCRA, nos assentamentos de reforma agrária, e que eu vejo cuidando dos seus quintais, praticando as suas hortas, né, suas hortas domésticas, fazendo o extrativismo ali dos frutos do cerrado, para poder prover a sua família daquela alimentação. Eu vejo cada mulher daquela olhando para o horizonte como uma própria extensão da sua casa, né? Do seu quintal, da sua horta que ela está cuidando tão bem para prover de uma alimentação saudável à sua família. Então, esse olhar da mulher, esse é um olhar que pode ser potencializado para toda a humanidade. E aí a gente chega à questão da agroecologia, né? As mulheres, elas são grandes, né, agroecólogas, muitas vezes até sem saber. Né? Quantas vezes que você vai em assentamento de reforma agrária e de repente existe uma atividade que a família julga como principal, geralmente tocada pelo homem, né? Mas todo aquilo que a mulher traz, né? Que é essa questão da horta, essa questão do extrativismo, né? E essa questão também da panificação, desse outro tipo de alimento, né, que se faz para a venda, quantas vezes que queijos, né? Quantas vezes que isso aí é revertido muito mais numericamente do que a atividade dita como principal. Então, o que a gente precisa trazer é essa visibilização do trabalho da mulher, né? Essa visibilização, a gente vai ver que a mulher já está fazendo agroecologia há muito tempo, né? E que essa agroecologia que está se revertendo ali, muitas vezes, né, até em maior porcentagem do que a atividade dita de atividade principal, né? Esse provimento, esse alimento que chega à mesa, que muitas vezes eles deixam de comprar no supermercado, outras vezes um doce, um queijo que ela faz ali, né, e que consegue fazer a venda ali no comércio local, ele muitas vezes ele não é visibilizado, né? Ele não é valorizado, né? E o que a gente precisa é trazer essa valorização dessa mulher que já está fazendo agroecologia há muito tempo, sem saber, e potencializar isso, né? Potencializar isso para todos os organismos agrícolas, né? Para as mulheres, para que a gente possa enfrentar, né, o modelo hegemônico do agronegócio e calçar definitivamente a agroecologia como a saída para nós, enquanto humanidade. Essa imagem de que este planeta que nós vivemos é uma extensão da nossa casa, né? E que, portanto, a gente precisa aprender a cuidar dele como cuidamos da nossa casa, ou pelo menos deveríamos cuidar da nossa casa, transmite muito a ideia do que a gente está tentando construir nessa série Gaia. E aí eu queria te perguntar se a gente pudesse entender o que é a Terra, essa Terra ao mesmo tempo, Terra-planeta, e essa Terra que nos supre de alimento, para que essa imagem de que a gente pudesse vislumbrar que a Terra
é a extensão desse nosso habitat, né, desse nosso planeta e também a provedora. Enfim, o que seria essa terra? Como é que você vê isso, assim? Bom, então, a terra, né, na nossa concepção, a terra é o que você acabou de dizer aí, é o nosso habitat, né? Ele é uma extensão de nós mesmos. A terra, a gente sempre gosta de dizer, né, que não existe, quando você lida muito com essa questão do lixo, né, o lixo produzido, esse processamento exacerbado de alimento, vou jogar aquilo fora, vou jogar o lixo fora, muito consumismo, né, um consumismo exacerbado, e a gente imagina que, estou jogando fora, mas fora de onde, né? Porque aqui no planeta nós não temos fora, né? Tudo que você está produzindo, o lixo que você está gerando, está ficando aqui. Então, assim, a Terra é esse local onde nós estamos plantando, né, o que vamos nos alimentar, o que nos alimenta, é a mesma terra onde a gente está desovando, depositando todos os nossos lixos, né, tóxicos, toda a nossa ganância, né, por dinheiro, né, quando a gente represa aí um grande manancial de água para ser aplicado numa grande lavoura, né? A terra que está gerando o alimento para nós tão generosamente, é a mesma terra onde a gente aplica venenos com pulverização aérea, né? Então para a gente fazer mesmo achei interessante essa sua analogia, fazer mesmo uma analogia com a nossa casa. É assim que a gente agiria com a nossa casa, a gente passaria com um avião cheio de veneno e pulverizaria por cima da nossa casa, né? É assim que a gente atuaria, desperdiçando água, né? Represando água só para nós e deixando nossos vizinhos sem água, né? Nossos vizinhos que estão aí, ó, do nosso lado. Então, é uma analogia importante essa, tratar a terra mesmo como a nossa casa, como de fato ela é. Excelente, Ludmila. Para a gente encerrar, eu queria te perguntar se você gostaria de deixar um recado sobre os sistemas tão caros que você trouxe para a gente, para quem nos assiste em relação a essa Gaia, a nossa terra. É a reflexão, né, que eu gostaria de deixar, né, para todos nós, para todas as pessoas aqui que estão acompanhando nós, pensar, refletir sobre o projeto de humanidade que nós pensamos para o futuro, né? E dentro desse projeto de humanidade, olhar o nosso entorno, olhar as notícias que são veiculadas de uma maneira mais crítica, né? De uma maneira mais ponderada, e a fim assim, de visualizar quem são realmente aqueles camponeses, aquelas agricultoras e aqueles agricultores que estão aí em defesa das nossas gerações agora e das futuras gerações. Quem são essas sujeitas e esses sujeitos que estão no cuidado no dia a dia com a Mãe Terra, né? Ou seja, o nosso país ele é muito mais, ele está muito mais configurado na área rural, então nós temos que ter um foco, né, nesses sujeitos e sujeitas que estão nesse ambiente rural, que afinal de contas são os grandes guardiões da terra, da água, da biodiversidade, né? E hoje nós temos que 50% da nossa área agrícola está na mão de 1% desses agricultores. Como é que está sendo esse cuidado com essa Mãe Terra, né? Por outro lado, nós temos aí mais de 70%, né, dos agricultores familiares e camponeses, uma extensão de terra muito menor, 20%, 20 e poucos por cento da terra agrícola no país, né? Será que não está na hora da gente fomentar, né, da gente desenvolver e de apoiarmos mais essa agricultura camponesa? E como podemos apoiar sendo consumidores urbanos, estando no ambiente urbano? Refletir, né, com um pouco mais de atenção, procurar saber, né, sobre as relações que são travadas nesse espaço tão importante que se reflete para nós aqui na cidade, buscar essa alimentação mais saudável junto às feiras agroecológicas, feiras orgânicas, juntar com grupos de consumidores e poder desenvolver um projeto de uma CSA, que é a qual eu estou participando agora, já tem alguns meses, com muita alegria,
onde a gente pode financiar num projeto de parceria com os agricultores essa produção agrícola. A gente financia antecipadamente, não é nada muito mais caro do que a gente consome, né, no mercado de alimentos ultraprocessados, né, são baratos, relativamente baratos, e com isso a gente está contribuindo aí com a produção de alimentos que não esgote os recursos naturais, porque os recursos naturais são necessários para todos nós, né, e nós não podemos prescindir de maneira nenhuma desses recursos que são tão caros, né, para a humanidade. Então, deixa aí a reflexão para que cada um de nós possamos fazer esse exercício aí de eleger, né, qual dos projetos é o projeto de vida e é o projeto de humanidade que nós gostaríamos para agora e para o futuro. É isso.